E aí pessoal, aqui é o Bido e hoje a gente vai resolver a máquina Knife do Hack the Box, uma máquina Easy com sistema operacional Linux. Então bora lá, copiar o endereço IP aqui. Essa máquina é uma das mais fáceis também, tá? Até pela própria avaliação dela, dá pra ver isso, não é tão raro, não é tão comum assim uma máquina ter tantos... se ela não é fácil, tá? De fato ela não vai ter tanta avaliação Easy, principalmente no Hack the Box. Então vamos rodar aqui o Rust Scan de sempre, nesse caso nesse endereço IP, que é o 242, e dá para tirar o "-pn" por ser uma máquina Linux, certo? Porta 22 e porta 80 abertas, então vamos copiá-las aqui. E, bom, indo bem direto ao ponto, né? 22 normalmente a gente não encontra nada, então vamos para a porta 80. Indo para a porta 80, a gente encontra aqui alguma coisa que parece ser um site de médico, né? De medicina. Pacientes, hospitais, providers, sobre, só que isso aqui não são nem botões clicáveis, e etc. E aqui a gente pode, enfim, olhar o source code, enumerar diretórios, enumerar subdomínios e afins. Porém, vamos ver quais tecnologias esse site está utilizando. Nesse caso eu tenho aqui a extensão Appalizer, que eu sempre dou uma clicada nela, mas eu nunca mostrei para vocês de fato o que é essa Appalizer. Cara, é uma extensão do próprio navegador, tem tanto para Google Chrome, Firefox, deve ter para os outros, que você instala e essa extensão já tenta identificar aí as versões e as tecnologias que estão sendo utilizadas na aplicação. Como é que ele identifica isso? Bom, ele identifica lá um arquivo .php, ele sabe o que está sendo utilizado no PHP. Ele identifica lá algum bannerzinho do Apache, ele sabe identificar qualquer versão. E etc. Né? Ele tem lá seus mecanismos internos para fazer essa identificação. Aí para identificar as tecnologias, basta você clicar aqui, né, na extensão, que ele já vai puxar as tecnologias daquele site que você está acessando. Nesse caso aqui ele puxou a versão do Apache, puxou o sistema operacional. Por exemplo, o que é interessante saber o sistema operacional? Porque se eu achar um command injection, alguma coisa, ou até mesmo eu quero navegar nas estruturas dos diretórios, eu me baseio, né, no comportamento padrão daquele sistema operacional. Um web server, também posso levar os mesmos critérios. Aí tem aqui o CDN, que é, se não me engano, é a entrega do conteúdo, né? Nesse caso aqui tem a Cloudflare. Aí tem as linguagens de programações, que normalmente é algo que chama muita atenção para nós, porque, enfim, se a gente quer fazer um SQL injection, se a gente quer fazer um command injection, até mesmo, sei lá, um CSRF, e saber a linguagem de programação é bacana da gente saber essa informação. Nesse caso é um PHP, só que o que é mais interessante de saber que é um PHP, a gente tem a versão dele. E essa versão do PHP 8.1.0 chama a atenção da gente, porque, se eu não me engano, o PHP agora está na versão 7, até pra gente pesquisar, PHP Last Stable Release, né, que seria a última versão estável. Ok, tem a 8.1, que é essa, mas eu não sei se o pessoal utiliza de fato a 8. Alguma coisa, tá? Se eu não me engano, a mais comum de ser utilizada aí é a 5. Algo e a 7. Alguma coisa. Eu não sou developer, então eu não posso afirmar com certeza, mas essas que a gente mais encontra, né? Comumente. Ó, essas aqui são muito atuais, de abril de 2023 e etc. Então, eu acho que o pessoal prioriza sim a PHP 7, certo? Mas enfim, a questão aqui é que a gente numerou o PHP 8.1.0. Então vamos anotar aqui, PHP 8.1.0 e pesquisar sobre esse cara. Então PHP 8.1.0 exploit. E a gente já encontra algo muito interessante, que é um exploit de User Agent Remote Code Execution, que é a execução de código remota, né? Nesse caso aqui, User Agent, porque é onde ocorre essa execução remota. Se você ler um pouco aqui sobre a vulnerabilidade, ele basicamente explica que nessa versão de dev que foi lançada, ela foi feita uma release dela com um backdoor. Enfim, esse backdoor foi rapidamente descoberto e removido, só que a questão é que ele ficou em alguma release. Então, se essa for a release que está sendo utilizada nesse site, a gente vai conseguir usar esse exploit. Aí eu dei uma pesquisadinha a mais, ele traz uns links aqui sobre. Aqui ó, traz o commit. E esse link aqui eu não lembro o que ele faz. Vamos ver. Aqui é só falando um pouco do RSE. É um site meio, sei lá, chinês. E aqui ele mostra a commit desse... Aqui ele está fixando, né, no caso. Remove this. Aqui ele está fixando, se não me engano, o erro. Tem um lugar que mostra a commit bem certinha. Deixa eu ver se não é uma dessas. Acho que é uma dessas aqui, ó. Aqui. Basicamente essa é a commit aqui. E essa commit que eles fizeram no PHP, você consegue chamar uma execução remota
se você chamar esse parâmetro zerodium aqui dentro do user agent. E isso é um backdoor, né? Um backdoor nada mais é que um código que você consegue utilizar para ter acesso de volta, né? Ou enfim, um acesso remoto ao servidor, ou enfim, a vítima, a máquina, etc. Então dá para ver que as próprias pessoas estão comentando aqui, né? O que esse código faz? Essa linha aqui executa código PHP. Então eu não sei se é essa ou se é isso aqui, porque ele falou linha. No caso, são algumas linhas aqui, né? Mas enfim, ele fala que essa linha ela executa código com o header user agent se a string começar com zerodium. Aqui ele está chamando a função. Só que essa função está onde? Send and try. Enfim, né? Todo esse texto de código aqui tá envolto com essa vum. E é estranho, né? Alguém fazer isso, aí eu pesquisei um pouco mais a fundo também. E pelo que deu pra entender, a conta da pessoa que fez essa commit foi invadida. E daí esse atacante que invadiu a conta da pessoa fez esse commit malicioso. Então não foi proposital dos developers fazer esse backdoor. Ok? Mas basicamente eu dei uma aprofundada nessa VUM aqui, dar uma explicada melhor, porque ela é bem simples. Né? Esse desafio é bem simples. Aqui na saída do Nmap não tem nada demais. Então a gente pode só baixar. Baixar daqui, né? Esse exploit. Baixando esse exploit, vamos mover para um nome mais bonito, tipo exploit.py. E agora a gente pode simplesmente dar um Python. Deixa eu ver como é que executa. Acho que ele pede o target quando a gente executa, né? Python exploit, ele vai pedir o host e basta a gente colocar o host aqui. E agora a gente tem uma shell aqui interativa, certo? Então se a gente entrar em /home, cd-home, ele não está navegando nos diretórios, porque eu acho que ele está, como é uma shell que está chamando na própria request, né, como se fosse uma web shell, ele não é uma shell interativa de fato, que nem ele comentou aqui. É interativa, mas não é uma shell completa para a gente conseguir navegar nos diretórios. Nesse caso aqui, é só mostrar uma trick para vocês, para entender melhor como é que está sendo feito esse exploit, que é algo muito interessante que eu aprendi nos vídeos do próprio IPsec, né? Que eu me inspiro muito nos vídeos dele para fazer esses vídeos para vocês, que é botar um proxy no próprio exploit. Então a gente pode vir aqui, ó, para entender melhor o que está acontecendo e criar um proxy igual aí entre proxy igual, aí aqui a gente abre HTTP, que é um proxy HTTP. Dois pontos, a gente bota o nosso endereço, então é 127.0.0.1. E na porta que a gente bota, normalmente, né, no burp está configurado na 8080 e fecha aqui. E agora tudo que é request que tem um get, a gente pode colocar aqui, ó, proxies equal proxy. E agora vai ter um proxy interceptando essas requests. Tem aqui e também tem aqui. E imagino que isso vai funcionar. Ok, vamos salvar o arquivo. E agora a gente pode abrir nosso burp para interceptar, para ver melhor essa VUM. Interceptar. E agora vamos executar aqui. Copiar o endereço. E agora, como vocês podem ver, ele interceptou a request do exploit. Aqui é só o get normal. E logo em seguida ele faz, aqui vamos botar o comando ls, por exemplo, e aqui a gente dá para ver que ele está usando esse zerodium system ls, que é basicamente o backdoor que está sendo utilizado. Então é por isso que, como é uma VUM aqui direto na request, né, não é uma shell fixa, assim, digamos, eu não consigo navegar nos diretórios porque, enfim, né, cada vez executa um CMD não, né, uma shell nova e não salva aí em qual diretório que a gente navegou. Se a gente soubesse o nome do usuário, a gente pode só enumerar assim, né, tranquilamente. Ó, o usuário é James, então a gente pode vir dar um wc "-c /home /james /user_txt" e tá aqui a nossa flag. Maravilha? A gente pode vir até aqui direto e fazer aqui agora, sem problema também. Ó. "-home /james /user.txt", interceptar essa request e a gente vai ter a nossa resposta em algum lugar aqui. Aqui no começo mesmo. Beleza, guys? Eu acho que a própria informação que é 8.1.dev, porque aqui a gente numerou apenas 8.1, né? E não que é essa versão de dev.
Então a gente poderia fazer uma enumeração mais profunda só olhando aqui o cabeçalho, né, desse X-Powered by, que às vezes esse cabeçalho ele costuma entregar também a versão da linguagem de programação pra gente. Tanto é que pode ser que até por aqui que o Appalizer enumera esse cara. Maravilha? O que a gente pode fazer agora? Vamos melhorar nossa shell, né? Então, não vou ir no meu Gitbook, vou tentar pesquisar agora com vocês aqui. Upgrade shell... Upgrade não, né? Reverse shell tem que ser. Que a gente não vai conseguir fazer o upgrade daqui porque, enfim, já expliquei pra vocês que a shell não é persistente, né? Eu tentei com algumas, eu tentei com Bash, tentei com Netcat, etc. Mas a que funcionou foi de fato a com mkfifo, que é uma das que eu mais tenho índice de sucesso, né? De funcionar reverse shell. Cadê o senhor mkfifo? Eu acho que isso aqui já basta. Vocês podiam botar aqui apenas com o mkfifo, né? Aqui, é essa aqui. Só que eles com Netcat no começo. Show, a nosso endereço IP é o 3, então vamos mudar aqui. Porta pode ser essa mesmo. Vamos copiar. Vamos dar um exit aqui. Netcat 3333. Colar na server shell. E aqui está. Vamos dar um Python 3, "-c, import py, né, para melhorar nossa shell. Show. Não mudou nada. Então, enfim. Vamos dar um export term igual xterm. Dar um clear. E é isso aí, pessoal. Temos a nossa... Agora vamos para o Pull Escalation. E o Pull Escalation é bem simples. Obviamente eu rodei Olimpias para identificar primeiro. Na real, eu acho que não. Eu sempre rodo o sudo "-l antes de rodar Olimpias. Caso seja um low hanging fruit aí, um Pull Escalation muito fácil. E de fato é. A gente consegue rodar aí com a permissão de root, sem password, o comando knife. Mas o que é esse comando knife, né? A gente pode pesquisar no GTOFBeans, padrão, GTFOBeans, e a gente vem aqui, procura knife, e tá aqui. Maravilha pra gente, a gente consegue summonar uma shell com esse cara aqui, certo? Então basta copiar aqui. Esse knife, vamos ver o que é. Como é que a gente pode precisar para achar esse cara? Se eu der um knife "-h, talvez ele explique. Vamos ver. Olha, ele consegue checar o URL da infra e etc. Tem um monte de configuração. Vamos pesquisar knife. Isso aqui ele explica aqui. Knife Privilege Escalation, só pra gente ver se a gente acha o que é esse knife. Knife é uma ferramenta de command line que provê uma interface entre o chef repo e o chef infraserve. Esse chef eu acho que é alguma coisa de gerenciamento de IAC, de Infrastructure as Service. É basicamente algum gerenciador de infraestrutura. Transforma a infraestrutura em código. Então é uma ferramenta de IAC aí, Infrastructure as a Code. Aí esse knife aí é uma das tools desse chefe. Legal. Só para saber, né, o que é que a gente está mexendo. Então vamos executar. Esse "-z" com certeza deve ser só um parâmetrozinho que executa comandos. Dá um paste aqui. E agora a gente é root e consegue dar um wc "-c" aqui no txt e a gente consegue nessa flag. Máquina show, e o que eu acho interessante dessas máquinas simples é que a gente pode dedicar um certo tempo para entender as coisas, né? Então eu entendi ali como é que funciona o exploit do PHP Dev, como é que aconteceu, que foi alguém que invadiu a conta de um dos developers do PHP. E, enfim, né, entender aqui como interceptar também as requests é muito importante. Nesse caso aqui ela funcionou certinha, mas às vezes o nosso exploit não funciona e a gente tem que fazer essa análise. Então, saber como fazer esse proxy é muito interessante também. E afins, né, pessoal? Então, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Qualquer dúvida, YouTube ou LinkedIn. E então tá, até o próximo vídeo e valeu!